Olá, no episódio de hoje eu quero trazer uma reflexão sobre um tema que para mim é relativamente novo, da forma como eu tenho tido entendimento, que é a reprogramação verbal. A programação verbal, na verdade, que nós recebemos durante a nossa criação, durante a nossa infância, e que é tão presente na nossa vida hoje, nos nossos resultados, nas nossas atitudes. Muitas pessoas estão tendo atitudes de mudança para colher novos frutos, novos resultados, e não estão conseguindo. Isso deve gerar em nós não uma preocupação, mas sim um questionamento. Eu até ouvia esses dias uma pessoa muito bem sucedida, autor de livro, e ele falava assim: um dia eu pensei, por que todas as pessoas que eu tenho acompanhado estão conseguindo ter sucesso, exceto eu? E ele falou que ele se apegou, não no que as pessoas normalmente se apegam, que era a primeira parte da frase, ele se apegou no exceto eu. A reflexão que ele fez é: pessoas estão tendo o sucesso que eu quero, mas eu não estou. Então não tem nada de errado com as pessoas e com o sucesso delas, mas o que eu estou fazendo ou não estou fazendo. E aí ele iniciou um processo de reflexão gigantesca, que inclusive gerou um livro extremamente famoso no mundo inteiro, lido por muitas pessoas indicam esse livro. Mas o interessante é: o que eu estou fazendo que eu não estou conseguindo ter o resultado que muitas pessoas estão conseguindo? E às vezes o segredo não está no que você está fazendo ou não está fazendo, mas pode estar relacionado à sua programação verbal. E é sobre isso que eu quis falar hoje, porque como é importante a gente entender que ao longo da nossa vida é como um computador. Nós fomos recebendo informações, estão no nosso drive e estão nos permitindo ter os resultados que nós temos. Só que algumas dessas informações não foram positivas ou não foram reais. Vieram de paradigmas dos nossos pais ou dos avós deles, enfim. Existem coisas que a gente hoje tem como barreira na nossa vida, por exemplo, para prosperarmos e atingirmos o resultado que nós queremos, que estão impressas em nós, mas de forma subconsciente, porque foram informações que nós recebemos, programações verbais que a gente ouviu de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma avó, de uma tia, e que estão lá guardadas no subconsciente, atuando de forma a impedir que a gente tenha sucesso e a gente não se dá conta. É como um ponto cego do carro quando a gente dirige. Aquilo, a gente não tem a menor ideia de que alguém vai passar, mas está ali passando um carro ao lado, você só não viu porque existe esse conceito do ponto cego. Para quem dirige, sabe do que eu tô falando. E esse é o ponto cego que eu queria trazer hoje. O ponto cego do seu sucesso pode estar relacionado à programação verbal que você recebeu da sua família, na sua infância. E o que é mais complicado, e por isso que eu achei muito importante trazer esse tema, é que você pode não ter a menor consciência de qual foi essa programação mental, verbal, que está te impedindo de chegar no seu objetivo, porque ela está marcada e impressa no seu subconsciente, porque provavelmente você ouvia frases quando você tinha 6, 7, 8, 10, 15, eu não sei com qual idade, né? Você ali na relação familiar, você pode ter ouvido frases que ficaram marcadas. Você pode ter visto situações e atitudes dos seus pais em casa com dinheiro que podem ter ficado marcadas. E que se você não buscar isso não vier à tona, você nunca vai imaginar que isso está impedindo você de prosperar. Eu vou dar um exemplo que eu estava lendo sobre esse assunto e o autor do livro, ele tinha um seminário importante, onde ele falava, né, sobre a construção de riquezas, e um rapaz chegou lá e falou assim: eu ganho muito bem por ano. Ele ganhava ali em torno de R$1 milhão por ano. Mas eu não tenho dinheiro, eu vivo sem dinheiro. E aí, nos primeiros 10 minutos do seminário, ele entendeu que existia uma programação verbal. A mãe dele, na infância, falava: filho, a gente tem que batalhar para ter o suficiente para a gente ser feliz. Porque quem tem muito dinheiro não é feliz. Porque a riqueza não traz felicidade. E ela falou várias frases, julgando ali que o melhor para a vida de qualquer pessoa seria ter o suficiente para viver e não a mais para ter um conforto, um desfrute.
E o que esse rapaz fazia inconscientemente, porque estava no subconsciente, ele não lembrava dessas frases, ele foi ter acesso a elas durante o seminário. Quando ele atingia um valor alto no mês de faturamento, ele dava um jeito de gastar e ele nem sabia como. Então ele nunca acumulou riqueza. Ele fazia exatamente aquilo que sua mãe considerava correto. A programação verbal que foi passada para ele estava seguindo à risca. E aí o autor falava assim: você acha estranho a pessoa querer honrar mais a mãe do que ser bem-sucedido? Ele falou: só que isso acontece com você, isso acontece com todas as pessoas. No nosso subconsciente, sempre o emocional vai ser mais importante. Então sim, fazer a vontade da sua mãe hoje, às vezes é mais forte, ou fazer a vontade do seu pai, do que você crescer, conquistar a sua vida, ser bem-sucedido. Construir riqueza, deixar um legado. Por quê? Porque é o emocional que está ligado. E algo que você não está enxergando está no nosso subconsciente. E quando você se depara com alguma situação lá do passado, e eu lembrei claramente de uma situação familiar, de uma pessoa muito bem sucedida na nossa família, mas que conectavam o sucesso dela com, poxa, mas ela é tão triste, tem tantos problemas com o filho. Então assim, lá atrás eu ouvia da minha família isso: poxa, essa pessoa tem uma casa maravilhosa dos sonhos, tem tudo, viaja todos os anos para fora, tem uma área de lazer maravilhosa, tudo financeiramente muito bem, mas conectavam com toda a tristeza que ela sofria, ou as dificuldades que ela passava com a família. Então isso fica impresso em nós de uma forma que a gente não consegue ter consciência. E hoje, esse áudio eu espero que traga consciência para você da programação verbal que foi te passada. Às vezes era uma frase que você ouvia de um pai: apaga a luz porque eu não sou sócio da Light, dinheiro não nasce em árvore. São tantas coisas, ou algo muito mais cultural da sua família, que eu não vou saber falar, mas que você agora está conseguindo ter consciência, que é importante ter a consciência e fazer uma reprogramação verbal. Por isso que a gente fala muito do poder do você declarar: eu sou bem-sucedido, eu serei ainda mais bem-sucedido, né? O dinheiro vem para mim por diversas fontes, de formas inimagináveis. E então declarar coisas novas, porque a gente já recebeu muitas declarações que talvez não são aquelas que vão levar a gente para o objetivo que a gente tem. E elas são tão fortes, se a gente não tem consciência, elas ficam ali agindo no nosso subconsciente e guiando nossa vida sem que a gente tenha entendimento. Então, que você possa usar esse conhecimento novo que chegou para você hoje para avaliar, primeiro, quais foram as programações verbais que você recebeu na infância, as pessoas com as quais você convivia. Quais são as programações verbais que você está construindo, se você é pai e mãe, na mente dos seus filhos. Isso é muito forte e isso pode ditar toda uma história, uma trajetória de sucesso ou não. Então que isso sirva de reflexão, como serviu para mim, para reavaliar se não existe algo ali escondido no nosso subconsciente que tem nos impedido de chegar exatamente aonde nós temos potencial para chegar, por conta de uma lealdade que nós temos em honrar a opinião e os pensamentos e os sentimentos dos nossos familiares lá atrás. Faça um excelente dia.